Vamos então para o segundo vídeo, né, na nossa aula de sociologia. A teoria funcionalista busca compreender o sentido de um costume ou de um hábito social a partir dos significados que são atribuídos a eles dentro de determinada cultura. Então, esses hábitos, costumes são materializados em um processo de normatização dessas funções, que organiza a sociedade e estrutura suas instituições mediante a função que cada um delas desempenha, ou seja, as necessidades sociais. Né? Então, nota-se, então, portanto, que o funcionalismo busca, por meio de seus estudos, criar um novo centro de análise do real, que no caso é o estudo de diferentes sociedades, não tomando mais como ponto de partida os hábitos e costumes europeus, mas o do ponto de vista dos nativos, das sociedades analisadas. Então, agora, cada cultura tem suas necessidades, seus costumes, seus hábitos, né? Que formam uma normatização, né? Regras próprias, costumes próprios. Né? Então, e não comparar com a cultura europeia. Radcliffe, né, em suas análises, contribuiu para essa corrente antropológica, pois objetiva compreender as sociedades a partir de um modelo teórico e analítico, que parte da análise daquilo que ele chama de estruturas sociais. Estas, segundo esses especialistas, nas teorias desse autor, seriam as relações sociais estabelecidas na sociedade, onde cada unidade funcional serve como uma espécie de sustentáculo social. A sociedade concebida como um todo orgânico, no qual as partes se interligam para a manutenção do sistema e da estrutura. Essa se relaciona diretamente com aquela. Então, aqui Radcliffe, né, se aproxima muito de Durkheim. E a sociedade, né, assim como o corpo humano, né, no corpo humano um órgão depende do outro. Então, na sociedade é um todo orgânico. As partes se interligam, né, para nós entendermos o todo. Outro elemento importante da teoria estrutural funcionalista é sua preocupação em estudar o aspecto social das sociedades em um dado momento histórico, ou seja, diferentemente da corrente evolucionista, que faz uma análise diacrônica das sociedades. Então, de novo, em vez de ficar comparando essa sociedade africana com a sociedade europeia, a sociedade, sei lá, chinesa com a europeia, indígena com a europeia. Não. A teoria estrutural funcionalista realiza uma análise sincrônica, privilegiando dado momento histórico de determinada cultura, preocupando-se com a lógica interna do sistema social de cada sociedade em determinado momento histórico. Né? Então, como a gente viu no vídeo anterior, né, através dos dados da etnografia, o antropólogo partir para a pesquisa de campo, né, para ir ao encontro dessa cultura, desse povo, né, e na prática, né, entender o que está acontecendo. A corrente estrutural funcionalista dedica-se preferencialmente à investigação do presente, a partir de métodos funcionais. Né? A gente já falou do Malinowski. E em seguida, estruturais, que é o Radcliffe. Uma sociedade deve ser estudada em si, independente de seu passado, tal como se apresenta no momento na qual observamos. Né? Então, o modelo pode, portanto, ser qualificado de sincrônico, enquanto a pesquisa baseia-se no
levantamento da totalidade dos aspectos que constituem uma determinada sociedade. Privilegia o estudo da organização dos sistemas sociais. Então, o, o todo, né? As interligações, as necessidades que formam, então, a criar essa sociedade, a normatizar as regras, né, desse grupo social. E, finalizando, nós temos um outro autor, o Evans, né, que ele é da mesma corrente, mas ele parte do princípio que compreender o passado de determinada cultura é importante, é fundamental, pois por meio desse conhecimento, né, do passado, era possível obter uma compreensão mais profunda das sociedades no tempo presente. Então, né, ele atrai minha simpatia. Ele parte do princípio que nós temos que entender o passado para compreendermos o presente, né? Então, a história não é uma mera sucessão de eventos, mas sim uma relação entre eles, seu processo de desenvolvimento, né? O passado está contido no presente, como está no futuro, né? Aqui um exemplo, né? Muito estranho, né? O leite de égua, né? Lá na Mongólia. Assim, eles devem achar estranho nós tomar leite de vaca, né? Então, historicamente, os mongóis, né, criaram cavalos, é uma região de estepes, e aí o leite de égua, né, é um leite aí até que tem álcool, né, que eles fermentam o leite. Então, para nós entendermos essa cultura, que para nós é exótica, né, leite de égua, também é exótico para eles até você comer um sorvete, né, um leite de vaca. Aí o Evans, né, então, defende uma análise da estrutura social que considera a história de determinada cultura, né? Então, os demais autores da corrente partem do presente, né? Ele parte, então, dessa história de determinada cultura. E aqui, então, encerrando com o último exemplo, o canjijin, né? Também uma bebida típica de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma comunidade de origem quilombola, uma bebida feita a partir de ex-escravos, né, com material simples, né, já que era uma região extremamente pobre.